oportunidade, por este privilégio que o Senhor nos concede, de poder chegar aqui neste lugar, onde já tenho recebido tanta coisa boa da parte de Deus. Que Deus permaneça abençoando essa casa, sustentando e fazendo prosperar. A minha alma está regozijada no Senhor. Quero louvar a Deus pela vida da pastora. Deus abençoe. Quando eu cheguei, eu vi ela tão quietinha, tão levinha, que eu achei que a voz dela era um pouquinho mais fraca. Mas quando a mulher pegou no microfone, eu disse: misericórdia, tem trovão na garganta dela, porque ela tem força na voz e graça de Deus na vida. Deus permaneça abençoando a serva do Senhor. Deus abençoe a irmã Savana, que nos recebe, o Senhor nos recebeu tão bem, irmã. Deus abençoe também seu esposo, irmão Rogério, não é isso? Deus abençoe a nossa irmã Alvelisa. Eu estava lembrando essa irmã, certo? Deus abençoe, ela entrou em contato conosco e deu certo. A minha amiga Rebeca, Deus ajuda a serva do Senhor, sua mãe, sua irmã, a Alice, sua amiga. Deus abençoe a irmã Nara, a mulher cheia, irmão. Deus abençoe. Quero compartilhar meu texto com você. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Esther, capítulo de número 4. Quando eu cheguei do verso 14, que é o tema escolhido pelas irmãs, até o verso de número 17. Esther, capítulo de número 4, do verso de número 14 até o verso de número 17. Se você achou o texto, confirme isso dizendo um amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereci. Então Mardoqueu foi e fez, conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Você diz amém por esta palavra? Querida, já estamos regadas de oração. Pode tomar o seu assento, mas faça isso adorando ao Senhor. Minhas irmãs, o livro de Esther relata a festa de Purim. Este feriado era comemorado entre os judeus, tinha o propósito de relatar o livramento que por antecipação Deus deu ao seu povo. Todas as vezes que se comemorava a festa de Purim, os judeus traziam à memória a eficiência e a capacidade de Deus em livrar e em fazer isso como antecedência. Mas a caráter de introdução, o livro de Esther, segundo a maioria, é considerado como o livro dos disfarces. Isto porque todos, de alguma forma, estão disfarçados. A começar pela rainha Vasti, que parece ser uma boa rainha, mas é insubmissa à ordem do seu rei e não obedece ao pedido do seu senhor. Mardoqueu também está usando um nome que provavelmente não era o seu nome de origem, tendo em vista que Mardoqueu faz menção a Marduk. Marduk era o deus da Babilônia. Nenhum judeu legítimo carregaria em seu nome qualquer menção à adoração a um deus pagão. Então provavelmente Mardoqueu
está usando um nome que não é seu. O rei Assuero também está disfarçado. Ele parece ser um bom rei, ele parece ser um bom gestor, mas segundo a história, é um tirano, sanguinário e promíscuo. A Esther também está disfarçada. Ninguém sabe como é o nome da moça, se é Esther, se é Radassa. Uma hora chama Esther, outra hora chama Radassa. Ele tem a aparência de bom servo, mas na essência é um bajulador, traiçoeiro, que prepara forca para os seus semelhantes. Pasmem as irmãs, o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez no livro de Esther, mas o fato do nome dele não ser mencionado não significa que ele não está trabalhando. O nome não é mencionado, mas ele está se movimentando dentro da história. Alguém pensa que ele não está vendo, mas ele está provendo livramento para alguém. Você acredita que nesta tarde, quase noite, é sinal de livramento de Deus para a tua vida e para a tua história? Deixa a tua mão em cima, mulher, porque alguém está olhando para você e está perguntando aonde é que o teu Deus está. Mas nesta noite, eu tenho uma palavra de Deus para você, para te dizer: você pode não estar vendo, mas ele está trabalhando em teu favor. Você pode não perceber, mas ele está trabalhando na tua história. Só para você chegar aqui neste culto, ele se encarregou de derrubar 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Teve anjo ordenado ao teu respeito para segurar a tua mão. Olha você aí, você chegou. Comporta essa mulher que está do teu lado com essa verdade e diz a ela: tu não está vendo, mas ele está trabalhando em teu favor. Ele está trabalhando em seu favor. Ela é alguém que é escolhida por Deus, mesmo na sua simplicidade, na sua pureza, na sua naturalidade. É alguém que é chamada por Deus para uma missão específica. A história de Esther é a expressão daquilo que a graça de Deus quis fazer. Ela chega na história cheia de traumas, cheia de dores. É uma menina que, embora muito nova, já passou por tanta coisa na vida. Ela vem de uma realidade de cativeiro, de opressão, aprisionamento. Não teve a oportunidade de ser criada pela sua mãe. Não teve a oportunidade de compartilhar as curiosidades femininas com a figura materna. Ela chega na história sequelada. Ela chega na história cheia de trauma. Mas o trauma dela não vai anular aquilo que Deus quer fazer. As sequelas dela não vai travar aquilo que Deus quer fazer. E sabe de uma coisa? Eu sei que prego para mulheres paradas nesta noite. É gente que deixa o medo limitar. É gente que deixa o trauma te parar. Mas eu venho com algo de Deus para a tua vida, para te dizer: ele é aquele que não desiste de você. Ele te investiu na tua história. Ele sabe aonde foi que buscar, mulher. E não é trauma, não é sequela, não é um passado cruel que vai limitar aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Se eu fosse você, eu adorava ele, mas fazia isso com força, porque ele está investindo na tua história nesta noite e vai te colocar no lugar que ele determinou que você vai chegar. Ela é escolhida. Embora simples, mas com um grande projeto da parte de Deus para a sua vida. Ela entra na história a partir de um concurso. Esse concurso é divulgado na fortaleza de Suzã. E o propósito era colocar uma rainha no lugar de Vasti. Embora fosse uma moça muito formosa, embora fosse alguém que tivesse potencial, a história nos mostra que
ou para ela chegar aonde Deus determinou. O concurso reunia as moças mais formosas da fortaleza e das nações vizinhas. Quando Esther tem a oportunidade de ser vista pelo rei, o texto vai dizer que já faziam 6 meses que o concurso tinha iniciado. Ou seja, nesses primeiros 6 meses, passaram as mais excelentes, passaram as que tinham mais qualidade. Esses 6 meses colocaram dentro da presença do rei aquelas que eram mais formosas, aquelas que tinham mais potencial. Mas o texto vai dizer que nenhuma foi escolhida, porque o que Deus determina para você, escute isso, pode passar uma, pode passar 10 na tua frente, pode passar até 100. Se Deus reservou uma cadeira para você, vai passar os excelentes, vai passar quem tem, vai passar quem sabe, vai passar quem pode, vai passar quem é, mas o cetro só será estendido quando você entrar na sala. É por isso que não precisa empurrar ninguém, não precisa puxar tapete de ninguém, não precisa fazer grupo no WhatsApp para estar falando mal da vida de ninguém. O que Deus reservou para você é teu, e arruma um jeito de chegar na tua vida. O Senhor vai patrocinar a história da coisa. E em sua jornada, em seu progresso, Esther vai ter a oportunidade de ser assistida por alguém. Porque Deus sempre nos dá reforço para que a gente chegue aonde Ele quer que a gente chegue. A proposta de Deus para a vida da moça é a seguinte: o nome dela de origem é Radassa, e Radassa traduzido é murta. E murta era uma planta que crescia no deserto da Judéia. O seu nome faz menção à sua origem. O seu nome denuncia o lugar aonde ela foi achada. Eu te achei no deserto, eu te achei no chão, eu te encontrei na lama. Por isso que o teu nome é Radassa, murta. Este é o nome dela de origem. Mas o Senhor tem projetado para ela coisas grandes. E ela vai ter o nome de Esther. E Esther traduzido é estar, que faz menção à estrela. E a estrela é aquela que tem capacidade de brilhar no alto e de ser vista a longas distâncias. A proposta de Deus para a vida dela é: seja Esther, sem esquecer que é Radassa. Seja Esther, sem esquecer que foi no chão que Ele te encontrou. Brilhe, prospere, cresça, vá além, vá longe, mas não esqueça da sua essência, não esqueça da sua origem. Eu vou entrar. É porque tem gente que sobe 2 degrauzinhos na escada da fé, já se acha coisa grande demais, já se acha importante demais. É por isso, meu irmão, que tem gente que vai morrer com um pão, porque no dia que tiver 2 pão na mesa, não fala mais com ninguém, não salta ninguém capaz, já se acha gente grande demais. O segredo para crescer diante de Deus é ser grande, sem esquecer que foi no deserto que Ele te achou, é crescer sem esquecer que foi na lama que Ele te buscou. Seja Esther, sem esquecer que é Radassa. É um aviso de Deus para essa mulher que está do teu lado. Diz a ela: preserva a tua essência. Diz a ela: preserva as tuas raízes. Não esquece de onde Ele te tirou. A coroação dela se dará na presença do rei. Depois que passaram as excelentes, olha o que o texto diz: a moça vai ter a oportunidade de entrar na presença do rei. Antes de que elas entrassem, elas eram submetidas a um processo estético, onde eram tratadas 6 meses com especiarias, óleos finos,
estética de ponta. E durante outros 6 meses, elas eram tratadas com óleo de mirra. Tudo isso era favorecido a elas, para que aumentasse a chance dela ser escolhida pelo rei. Mas olha o que o texto diz, que quando chegou o dia de Ester, quando chegou a vez de Ester, quando chegou a sua oportunidade de estar diante do rei, olha o que o texto diz, que ela nada pediu, mas entrou da forma que era, mas entrou sem disfarce. E eu quero que você dobre a sua atenção para esta verdade. Irmã, eu tenho dado, eu tenho visto, é muita gente montada, é muita gente artificial, é muita gente de enfeite, e é de cortar o coração quando o pregador, o missionário, o pastor, a pastora, ela é analisada pelo que veste, ela é analisada pelo que calça, ela é analisada por perfil em Instagram, ele é analisado pelo carro que chega na porta da igreja. Você pensa que artifícios terrenos, você acha que acessório da terra pode camuflar ou pode anular a graça de Deus ou dar sentido à vida de alguém? Eu venho como profeta de Deus essa noite levantar a minha voz para que a minha geração cresça saudável. É por isso que eu vou ser o calo no pé dessa geração. Sabe por quê? Porque o que representa o missionário não é a grife, o que representa a mulher de Deus é a graça, o que representa o crente não é a casa que ele tem aqui na terra, o que representa o crente é a morada que é reservada para ele no céu. Você não tem que ser representado pelo que veste, você tem que ser representado pela autoridade de Deus que tem na boca, pelo sangue que tem na vida. Tem muita gente que tem tanta coisa, mas não tem autoridade, não tem voz, não tem vez, não tem credibilidade diante de Deus. É melhor a graça do que as coisas dessa terra, é melhor a graça do que as coisas desse mundo. Carro a gente compra e fica aqui, casa a gente reforma e fica aqui, mas a graça, a unção de Deus, a autoridade derramada sobre a tua vida é que vai garantir a tua entrada lá. Cadê você que prefere a graça? Cadê você que prefere a graça? Eu prefiro a graça de Deus, eu prefiro a graça de Deus. Tem mais alguém comigo aqui? Ela entra na presença do rei. E olha o que o texto diz: nada pediu. Ela era tratada com mirra. Repita essa palavra comigo, diga mirra. Mas dá para ser melhor, misericórdia, diga mirra. Ela é tratada com mirra. E a mirra, ela tinha um cheiro forte e era usada para embalsamar os mortos. O propósito da mirra era camuflar, cobrir o cheiro da podridão da carne. Então a mirra era utilizada para esconder um cheiro, para parecer que o cheiro era bom, para parecer que prestava mais alguma coisa, mas a realidade por baixo não era tão agradável. Isto é murta, e a murta, diferente das outras plantas, ela não precisava de muitos processos para exalar o seu cheiro. Ela não precisava ir para a moinha para ter o óleo extraído. O cheiro da murta poderia ser sentido simplesmente se ela fosse esfregada nas mãos. Se ela fosse esfregada nas mãos, o cheiro subia e a qualidade era boa. Se Ester entrasse na presença do rei com um cheiro que não era seu, ela seria reprovada, ela seria desprezada. Se é para entrar na presença do rei, tem que entrar do jeito que é. Se é para entrar na presença do rei, tem que entrar do jeito que eu sou. Não adianta
ansiosa, tem que entrar na presença dele, é com a ansiedade mesmo. Se está cansada, entra na presença dele cansada, que ele tem força, ele tem vigor. Aproveite e receba isso que é de graça. Levante a sua mão para receber graça da parte de Deus. Levante a sua mão para receber força da parte de Deus. Eu vou entrar na presença dele do jeito que eu sou. Deixa entra. E olha o que o texto diz. O rei amou mais do que a todas as outras moças. A coroa é colocada na cabeça dela. E aprenda isso. O propósito é revelado a partir daqui. Quando Esther senta no trono, quando ela é coroada rainha, 5 anos depois da sua coroação, olha o que o texto diz. Tem um atentado contra o povo de Israel. Alguém que fingia ser amigo, alguém que fingia gostar, preparou forca. E o propósito é: eu quero acabar com a história desse povo. Eu quero acabar com a história dessa nação, de cada irmão. Eu quero acabar com a história. Eu vou acabar, vou destruir, vou tirar o nome deles. Só que Deus é tão bom, Deus é tão grande, que se antecipou em colocar a ferramenta que ele usaria para dar livramento ao povo com 5 anos de antecedência. Oh, meu irmão, às vezes o inimigo trabalha tanto, investe tanto, peleja tanto. O que ele não sabe é que o que ele tenta fazer para parar a tua vida amanhã, Deus já se antecipou em te dar livramento. É por isso que ele arma o laço, mas você não cai no laço. É por isso que ele abre a sepultura, mas Deus que se antecipa, fecha a sepultura. Tu acredita que alguém correu na tua frente para tentar te prejudicar, mas Jeová está dizendo: não corri na frente de alguém e me antecipei em te livrar. Não haverá morte para dentro da tua casa. A tua história não vai terminar, mas vai continuar até que Deus te olhe. Olha isso. Ela está no trono, mas todo o seu progresso foi assistido por um homem chamado Mardoqueu. Deus sempre nos dá suporte para desenvolver a história, para cumprir o projeto. Mardoqueu está ali para auxiliar Esther. Mardoqueu está ali para garantir que o projeto vai dar certo. Mardoqueu está ali para garantir que a menina não vai se perder, mas vai continuar no lugar aonde ela foi colocada. É justamente através dele que ela tem a oportunidade de ser rainha. E o texto vai dizer que este mesmo homem, simples, eu gosto dele, porque ele não tem problema com o crescimento de ninguém. Eu gosto dele, porque ele sabe o que é o seu lugar. Mardoqueu indica Esther para ser rainha. Olha isso, Esther está no trono e Mardoqueu na porta, porque ele entende que o lugar dele é ali. Isso é uma mentalidade de crente saudável. Sabe por quê? Porque às vezes alguém se preocupa com lugar, com posição. Acha que quem senta aqui em cima é mais do que quem senta aí embaixo. Acha que quem prega tem mais do que quem não prega. Mas Mardoqueu está nos ensinando prosperidade. A gente tem fazendo a vontade de Deus, quer seja no trono, quer seja na porta, quer seja no público, quer seja aí onde você está. Lugar é só geografia, sucesso. A gente tem fazendo a vontade daquele que nos chamou. Esther está no trono, mas Mardoqueu na porta. E é porque está na porta que haverá livramento para a nação. É quando está na porta que o texto vai dizer que ele ouviu um atentado contra a vida do rei. Quando Mardoqueu tem certeza disso, ele declara a rainha Esther. E ele não está fazendo isso porque quer ser promovido.
Ele não está fazendo isso porque quer sair da porta para ir para dentro do palácio. Mardoqueu denunciou porque era justo, porque era o que devia ter sido feito. Quanta gente ferida, parada e às vezes até morta por causa da covardia de alguém em não denunciar. Quando a gente refém de alguém, porque alguém se acovarda em falar a verdade. Mas olha o que o texto diz: Mardoqueu denunciou porque era justo. Foi feito um inquérito, comprovou-se que aquilo que ele falou era verdade. E olha o que o texto diz: aquilo que Mardoqueu fez foi arquivado no livro das memórias das crônicas. O capítulo 3 termina, começa o capítulo 4, e o capítulo 4 começa com Amã sendo honrado. Você percebe que parece haver uma desordem na história. Mardoqueu faz o bem, arquivado. Amã faz o mal, prospera. Mardoqueu denuncia, arquivado. Amã prepara a forca para o seu semelhante, é o segundo homem mais importante da nação. Mardoqueu dá livramento à vida do rei, anota, deixa guardado no livro das crônicas. Amã é falso e dissimulado, está sendo honrado na presença de todos. Eu gosto da história de Esther, porque é a história que Deus chega para colocar ordem dentro da casa. E eu estou sentindo graça da parte de Deus e autoridade para liberar essa palavra. Levanta a mão para receber, porque mulher de Deus recebe profecia de mão erguida. Assim que diz o Senhor: eu estou chegando para colocar ordem neste negócio. Eu estou chegando para restaurar a ordem da tua casa. Satanás que arrumou um caminho para entrar, vai ter que arrumar 7 para desaparecer. Mas eu estou dando baixa no circo do capeta hoje. Eu estou dando baixa na bagunça do mal hoje. Haverá honra para a tua vida, haverá honra para a tua história, porque a verdade virá toda. Receba, é de graça, momento. É para a céu, Deus está vendo. Foi arquivado. Olha o que o texto diz: que por Mardoqueu não se prostrar, Amã prepara uma forca. Preste atenção nisso. Mardoqueu manda avisar a Esther: estou preparando uma forca. Esther se nega a se posicionar. Sabe por quê, irmã? Porque às vezes parece que a glória sobe um pouquinho para a cabeça, né? E por causa do título, por causa da posição, alguém se acha importante demais. Alguém se acha grande demais e não quer se comprometer em coisas que vão tirá-la da sua cadeira de honra. Mas sabe de uma coisa? É muito bom ter um crente Mardoqueu na vida, porque gente para bajular gente quando cresce tem em toda esquina e tem em todo lugar. Mas crente bom é aquele crente verdadeiro, é aquele crente que fala a verdade, é aquele crente que te alerta, é aquele crente que te desperta. Tu crê que o Senhor vai mandar gente assim, para quando tua fé tiver mais ou menos olhar na tua cara e dizer: não tem que orar mais um pouquinho, terra. Tu crê que o Senhor vai mandar gente para te dar suporte no projeto, para quando tu dizer assim: eu não estou conseguindo orar, ele vai ter coragem de olhar para a tua cara e dizer: sai um pouquinho do Instagram, sai um pouquinho do WhatsApp, que a vontade de orar chega. É gente que vai falar a verdade para te garantir dentro do projeto com estabilidade. Mardoqueu vai falar a verdade para Esther.
Menina, acorda, desperta. Rapaz, tu veio do deserto, tu veio da lama, tu esqueceu de onde Deus te tirou. Mas deixa eu te falar um negócio, sister. Tem muita gente para te imaginar, mas eu estou aqui para te falar a verdade. Se Deus te colocou no trono por um propósito e tu não quer cumprir o propósito, Ele vai te arrancar do trono. Sabe por quê? Porque tu pode estar numa cadeira de honra, mas o teu sangue ainda é sangue de judeu. Se a sentença for para o judeu, a tua casa vai perecer também. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não vai deixar de fazer o que quer fazer pelo seu povo por causa da tua covardia, não. Se tu não quiser fazer nada, Ele te arranca do trono, mas o livramento virá para os judeus da parte de Deus. Escute isso que eu vou lhe dizer: se não cumpre o propósito, não faz sentido estar sentado no trono. Se não cumpre o propósito, não faz sentido carregar o título de missionário. Você está pensando que ser pastor, ser pregador, ser cantor é status? É não para você estar passeando, não. Existe um propósito, existe um chamado. Sabe qual é o problema da popularidade? É que alguém pensa que missionário é turista. Ela viaja para lá e para cá. É que alguém pensa que pastor é só honrada. Ela senta num lugar confortável. Tu aguenta passar pelo que ela passa. Tu aguenta ouvir o que ela ouve. Tu aguenta as opressões que ela já aguentou. Chega de cargo por enfeite. Chega de título por enfeite. O Senhor, nesta noite, nos convoca a ser de verdade. Pregue pouco, mas pregue com verdade. Cante pouco, mas cante com verdade. Pastorei pouco, mas pastorei com verdade. Está cheio de gente que prega muito, mas não tem vida. É cheio de grife, mas ruim de graça. É bom de público, mas ruim de vida. Nesta noite, a proposta do Espírito para a nossa vida é ser de verdade. Balança esse crente e diga a ela: seja de verdade. Adoremos. Esther, se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quando Mardoqueu vê Esther se negando a isso, ele diz assim: eu já entendi. Deus já me revelou o mistério. Eu já estou por dentro desse plano. Quer saber de uma coisa? Ele só te sentou no trono para tu livrar o povo dele. Se tu não quiser livrar o povo dele, não faz propósito nenhum ele me sustentar no trono. Olha para mim. Você sabe por que tem tanta gente que sente e cai? Você sabe por que tem tanta gente que sobe, mas quebra? É porque não quer cumprir propósito. É porque não quer cumprir chamado. Achou que a cadeira era só para destacar, mas a cadeira era para você trabalhar. Achou que a cadeira era só para te lançar, para te promover, mas a cadeira era para que você cumprisse um propósito da parte de Deus. Quando Deus vê que não faz sentido, que não vai cumprir o propósito, não faz sentido ele sustentar, então a pessoa cai. Mas Mardoqueu alertou Esther. E Esther diz assim para ele: olha, Mardoqueu, faz o seguinte, reúne o povo, ora por mim, jejua por mim, eu vou entrar na presença do rei, ainda que não é lícito. Quando ela diz isso, ela está dizendo: Mardoqueu, tu sabe, tem uma norma dentro do palácio. Ninguém pode entrar na presença do rei sem ser convocado. Ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. Se eu entrar na presença do rei sem ele ter chamado, ele vai me matar. Eu vou perder a minha coroa. Mas Mardoqueu diz: o negócio é urgente. Não dá para esperar para amanhã. Tem que ser para já. Ele diz: não faz o seguinte, ore por mim, porque se tiver oração nesse negócio vai ter livramento também. Faz o seguinte, reforça a cola em jejum também, porque não tem investida satânica que resista a jejum, que resista a oração. Oh meu Deus, você acredita que Deus está dando reforço para a tua vida nesta noite? Oh irmã, é um encontro de mulher. Segura na mão da mulher que está do teu lado, segura na mão dela, coloca a mão dela lá em cima e fala para ela: está chegando reforço da parte de Deus.
E ela entende. Eu sei que eu estou viva por causa do chamado. Eu sei que eu só estou viva por causa da obra. Eu sei que eu só estou viva porque Ele me escolheu. Essa confissão dela, a declaração, sabe, porque eu devia ter morrido lá dentro do exílio, mas Ele me preservou. Eu devia ter morrido lá pelo meio do deserto, mas Ele me guardou. O que dá sentido à minha vida é a obra. O que dá sentido à minha vida é fazer o que Ele me chamou para fazer. Então, sabe de uma coisa? Eu prefiro morrer fazendo a coisa certa do que viver fazendo a coisa errada. Eu prefiro morrer fazendo o que Ele me chamou do que viver só por status e por coroa. Cadê você que está comprometida com Ele nessa dor? Ela entra na presença dEle. E quando alguém pensou que ia ser de morte, quando alguém viu estar entrando, pensou assim, ela vai morrer, ele vai mandar matar ela. Mas quando o rei contempla ela entrando, ele pega o cetro, estende para ela e diz assim: diga, rainha Esther, o que é que você quer? Até metade do meu reino eu te quero. Entenda isso. Sempre que você estiver prestes a fazer uma coisa grande da parte de Deus, sempre que você estiver pronta para cumprir o seu propósito, o inimigo investirá em uma proposta. Ela entra com um propósito. Ele oferece a ela uma proposta. Ela entra com um propósito. Na boca dele, uma proposta irrecusável. Ele não ofereceu pouco. Ele não investiu baixo. Ele investiu muito. E o propósito é tirar ela do caminho, tirar ela do chamado. Olha que proposta maravilhosa. Metade de um reino diante do cumprimento do propósito. Satanás sempre oferecerá uma proposta. Afinal de contas, isso é antigo. Isso não só tem aqui em Esther. Quando os 3 jovens foram lançados dentro da fornalha, você lembra? O rei disse: tem um jeito de vocês negarem o Deus de vocês. Vocês não precisam morrer. Eu tenho uma coisa melhor, vou dar uma outra chance. Os instrumentos vão tocar. Quando tocar, você se ajoelha e o problema está resolvido. Os 3 jovens respondem ao rei: a gente entendeu o que o Senhor falou, a gente sabe que é para se curvar, mas sabe qual é o problema, amigo? É porque a gente serve somente ao Deus, e o Deus da gente é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo, é o Deus que dá vida, é o Deus que repreende o mal, é o Deus que livramento. Sabe de uma coisa? A gente sabe que Ele pode livrar a gente se Ele quiser, mas se Ele não quiser, a gente recusa a tua proposta, porque estamos dentro da Babilônia para cumprir propósito. Aí jogaram eles dentro da fornalha e o Deus que sustenta a crente com propósito começou a caminhar com eles dentro da fornalha. A corda queimou, quem jogou se queimou, mas eles continuaram intactos, porque se cumprir o propósito, haverá livramento da parte de Deus. Se tiver cumprindo o propósito, não adianta o inimigo investir, não adianta o inimigo tentar no propósito que dá livramento. O propósito preserva a aliança e a aliança te garante vida. Olha a proposta, metade do reino. Ela diz: jante comigo, eu não quero metade do seu reino. O meu propósito em entrar aqui foi outro. O meu propósito em chegar aqui é outro.
Nesta noite o Espírito Santo de Deus clama por uma geração comprometida com propósito. Foi para este tempo que o Senhor te escolheu, mulher. Foi para um tempo como este que Ele te preservou. Você tem coragem de dizer isso para ela? Diga para ela: foi para um tempo como este que o Senhor te preservou. Você é a mulher que Deus procura para este tempo. Você é a mulher que Deus procura para esta geração. Alguém comprometida com o projeto, comprometida com o propósito, comprometida com o chamado. O Senhor te separou para este tempo. O caso vai se estreitando. E olha o que o texto diz: que na noite da forca, foi a hora que Deus resolveu manifestar o seu livramento. O que Mardoqueu fez estava guardado. Estava guardado, irmã, mas estava registrado. O que ele fez não ficou notório, mas estava registrado. Então, havia um registro. Você pode repetir essa palavra comigo? Diga registro. Dá para ser só um pouquinho melhor. Diga registro. Havia um registro. Olha o que o texto diz. Amã está entrando na presença do rei. O seu plano de morte, ele leva na sua mão uma sentença para acabar com a história dos judeus. Ele vai chegar com um projeto de forca no dia seguinte, mas na noite que antecedia a forca, uma noite antes da forca, o rei entra no seu quarto e não consegue dormir. Vira para um lado, vira para o outro, não consegue dormir. Ele chama quem toque a harpa é tocada, mas ele não consegue dormir. Ele tenta de tudo, o lugar é confortável, o lugar é próprio, mas ele não consegue dormir. Aí o mestre vai dizer que o rei faz assim: tragam o livro da memória das crônicas e que ele se leia diante de mim. Preste atenção nisso. Alguém entra com um livro na Câmara do Rei. Eu disse para você que do dia que Mardoqueu denunciou o atentado até o dia da forca tinham passado aproximadamente 5 anos. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que tinha história por cima, tinha escrito por cima, tinha 5 anos de história por cima. Mas o texto vai dizer que quando o livro chegou na presença do rei, que foi aberto, olha este detalhe, o texto não vai dizer se leu, o texto não vai dizer abriu-se, o texto vai dizer achou-se. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado um atentado contra o rei e por causa disso o rei recebeu o livramento. Quando o texto diz que achou-se, você é inteligente e sabe que se achou era porque alguém estava procurando. Havia uma procura por aquilo. Nesta noite eu prego para alguém que traz na sua história um registro. Perceba que a honra e o livramento não se dará por algo novo, não se dará por algo que aconteceu por esses dias. O registro é algo que já aconteceu há algum tempo
achou que ninguém viu, eu vi. Aquilo que foi prestado para minha obra e ninguém reconheceu, eu anotei. Assim te diz o Senhor. Tem registro na tua vida e na tua história, prestado diante de Deus. E já que tem registro, haverá honra de Deus para você. Já que tem registro, haverá sentença anulada. Receba. Abriu-se o livro. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado livramento à vida do rei. O rei prontamente pergunta: o que foi que se fez a ele por causa disso? Alguém disse: peraí, deixa eu ver aqui, rei, peraí, deixa eu ver. Rapaz, não se fez nada. Esse tempo que se leu, que se perguntou, que fez, me fez não o suficiente para que o dia virasse. Quando alguém fala assim para o rei: não fizeram nada para ele, quem chega agora com o projeto de morte, de término de história. O rei está com aquilo na cabeça. Ele olha para Amã e pergunta assim: Amã, me diga uma coisa. O que você acha que eu deveria fazer a um homem cujo coração o rei se agrada? O coração de Amã se encheu de tanta soberba, de tanta arrogância, que ele disse assim: quem agrada mais o rei do que eu? O problema do bajulador é que ele é cego. Ele está tão cego pelo seu ego, pela sua soberba, que ele acha que é o melhor em tudo. Ele acha que só quem sabe fazer é ele, que só quem sabe responder é ele, que só quem merece honra é ele. E diante da pergunta do rei, ele achou que era: mas pensa comigo. Se o rei dissesse assim: Amã, eu estou querendo honrar Mardoqueu, tu acha que eu tinha que fazer o que para ele? Você acha que a mãe ia responder o quê? Precisa não, rei. Mardoqueu é um homem simples, na casa dele nem merece honra, não, rei, não. Mas Deus estava trabalhando tanto no contexto, na história, que Deus disse: deixa ele preparar achando que é para ele. Deixa ele fazer pensando que é para ele. E a mãe vai denunciar um caráter invejoso. Sabe por quê? Porque o invejoso não quer o que você tem. Porque o que você tem, às vezes, ele tem até melhor. O invejoso quer ser o que você é. Aí já é um negócio mais difícil e não dá, porque o que você é exclusividade tua para com Deus. É por isso que eles endoidam, porque pensa: eu tenho mais do que era, você mais do que era, mas eu vou fazer o quê? Se o cetro do rei foi acordado para você, que tem menos, que faz menos, que sabe menos. A mãe diz assim: rei, pega o teu cavalo, pega o teu anel, não é qualquer roupa, pega a tua roupa e veste desse homem. Você percebe? Ele não quer as coisas do rei, ele quer ser o rei. Ele quer se vestir como rei, quer usar o anel que é do rei. Ele quer andar no cavalo do rei para quê? Para quando ele sair na rua, alguém pensar: lá vai o rei. Só que ele não sabia que ele estava preparando tudo isso para Mardoqueu. Quando ele termina de dizer, o rei diz assim: pois levante e faça isso com Mardoqueu. Escute isso, minha irmã. A honra às vezes demora. Ainda nesta noite, viva o propósito, viva o seu chamado como integridade. Sabe de uma coisa? Isso aqui fala de demanda, isso aqui fala de obra, isso diz respeito à minha integridade, para o que eu faço e para o que eu ofereço a Deus. E tem muita gente decepcionada com a obra. Tem muita gente decepcionada com a igreja. Mas a igreja não decepciona ninguém.
A obra não decepciona ninguém. Quem se decepciona é você. A igreja não é do pastor. A igreja não é do pregador. A igreja é do Senhor. Se a tua intenção de estar na igreja fosse servir legitimamente ao Senhor, você não ficava entristecido por causa disso ou por causa daquilo. Precisamos ter essa responsabilidade no nosso compromisso. Mas porque eu tenho a consciência limpa, eu fiz o certo. Isto foi registrado por Deus. O rei pode não ter me honrado, mas um dia Deus me honrará. Eu vou esperar um dia de Deus na minha vida. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé. Eu quero orar por você. Porque essa palavra arde no meu coração. Foi para este tempo que o Senhor te escolheu. Foi para este tempo que o Senhor te chamou. Mas é necessário que você esteja comprometida com o projeto. É necessário que você esteja comprometida com o chamado. E sabe de uma coisa, irmãos? Precisamos estar curadas em Deus. Porque mulher curada cura mulheres. Mulher levantada levanta mulheres. Mulher restaurada restaura mulheres. Mas mulher ferida fere mulher. Mulher doente adoece mulher. Eu prego para mulheres que hoje eu posso chamar de Esther. Eu prego para Esther nesta noite. É gente que chegou aqui cheia de trauma. É gente que chegou aqui cheia de dor. Mas vai cumprir o projeto. Porque nesta noite o Senhor está quebrando cadeias na mente. O Senhor está quebrando cadeias na vida de alguém. E é bom um encontro como esse, porque o Senhor nos trata, porque o Senhor nos limpa. Os traumas do teu passado não podem limitar o teu futuro. As sequelas do teu passado não podem parar o teu futuro. Você precisa entender que Deus te escolheu para viver um novo tempo para Ele. Mas você não pode fazer isso doente. Você não pode fazer isso sequelada. Você sabia que a OMS liberou um estudo? E esse estudo comprovava que nesse ano de 2022 o índice de depressão aumentou em mais de 18%. E numa escala de 0 a 100 de depressivos, 80 são mulheres. E apenas 20 são homens. Você sabe o que é que leva uma mulher a estar em depressão? A ter medo do futuro, a ter medo do amanhã? Traumas, abusos, emoção retida, emocional comprometido. E sabe onde é que o inimigo mais tem investido nos últimos dias? Na mente. É seta na mente. É investida na mente. E a investida não é para quem está parado, não é com quem tem em casa. A investida são com os atuantes da obra de Deus. É gente que está fazendo a obra, mas está debaixo de ataque. Está fazendo a obra, mas está debaixo de investida. Chegou no mundo, está rindo e dando glória, mas a mente dela está oprimida. Quantas mulheres com sintoma claro de esgotamento emocional, esgotamento mental, e isso tem parado muita gente, tem travado muita gente. Minha irmã, eu ando, e você sabe que mulher fala, mulher conversa, e sempre que termina o culto não é uma nem duas, são várias. Eu não posso falar com a senhora, me fica. E sabe o que elas dizem? Eu prego
vai fazer isso com verdade. Olha, irmão, o corpo sempre fala, o corpo sempre reage. É muita gente doente, é muita gente parada, são muitos projetos travados, porque ela tem medo de andar sozinha, porque ela tem medo de confiar no Senhor, porque ela já foi traída e a traição parou, sequelou a vida dela. O corpo sempre fala. E tem muita gente com sintoma claro de esgotamento emocional. Eu vou te dar alguns sinais. E se você já sentiu eles por esses dias, você precisa de reforço da parte de Deus. O corpo sempre fala. Uma emoção que não foi externada, uma raiva que não foi externada, o corpo fala como, irmão? Manchinha roxa debaixo do braço, manchinha roxa na coxa, na barriga. Que é isso? É o corpo falando que aquilo que te causaram fez mal. Esgotamento emocional. Como é que eu identifico isso, irmão? Tremor na pálpebra, a mão que treme, descompensação no sono.